do resgate. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida aqui do que aconteceu da semana passada. Maria Lúcia, tudo bem? Jailson, Cícero. Deixa eu pedir a vocês que, se vocês puderem deixar a câmera de vocês aberta, vai ser bacana para a gente poder conseguir interagir aqui. Pronto. Vou fazer uma retrospectiva rápida aqui do que aconteceu semana passada, só para poder a gente deixar vocês aqui na mesma página, tá? Enquanto o pessoal está chegando, aí eu vou passando isso aqui. O resgate da semana passada foi sobre o poder da decisão. Poder da decisão, por quê? Porque eu identifiquei, e aqui eu não quero ser o dono da verdade, eu quero só mostrar para vocês que quanto mais o que eu vou passar para vocês aqui é tudo aquilo da minha experiência de vida. E que, se vocês acharem que isso faz sentido, vocês aplicam na vida de vocês. Eu identifiquei que uma das formas de tomar a decisão mais assertiva é tomando no campo da razão. Até rolou um videozinho no Rios. Jailson, prazer, satisfação. Estela, como é que você está? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Maria Lúcia, qual é o seu... Tá como Maria Lúcia aqui, mas como é seu nome? Tá mudo o teu microfone. João Augusto. João Augusto, satisfação, Isso. João. Satisfação minha. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Estela? Então, eu estou fazendo aqui uma retrospectiva da semana passada. Então, qual que é o lance? Toda decisão, ela tem uma equivalência de uma semente. E toda decisão que a gente toma é uma semente que a gente planta onde? No terreno da nossa vida. E traz consigo uma colheita. E essa colheita, às vezes, não é muito satisfatória, ou até é muito satisfatória. Mas o ponto é que a gente está toda hora sendo confrontado com o momento da tomada de decisão em nossa vida, em todo momento. E como que a gente pode ser mais preciso, mais direto, mais assertivo nas nossas decisões? Por isso que a gente trouxe o tema do poder de decisão na semana passada. E aí eu levanto a bandeira de que a decisão ela não deve nem ser tomada no âmbito da emoção, mas no âmbito da razão. Mas a emoção e a razão, elas às vezes se confundem em nós, porque a gente age muitas das vezes por uma questão da emoção e não por conta de uma questão racional. E aí eu explico como é que a gente pode distinguir isso, como que a gente pode mapear isso diante de situações rápidas ou até mesmo com tempo, com antecedência, para que a gente tome as decisões com base na razão, para que a emoção não governe, porque a emoção, uma vez tomada, toda decisão tomada no campo da emoção, a gente vai pagar mais caro. Isso foi o histórico que eu vivi e que eu, diante das pessoas de pesquisa que eu faço, eu vejo que todas as vezes que a conta está mais cara do que deve, é porque a decisão foi tomada no campo da emoção. E aí a gente defende tomar a decisão no campo da razão para que a gente se torne mais... pague o custo devido das coisas e não um custo além. Tão pouco a quem, mas que seja justo, a justa medida. Beleza? Então, quem não assistiu, eu recomendo vocês assistirem essa última aula. A primeira foi sobre transformando como que a gente pode combater prejuízos e até mesmo prevenir prejuízos. Como assim? Emocionais e até financeiros. Como assim, Vinícius? Porque todos nós estamos diante da possibilidade de um prejuízo, ou a gente já tomou um prejuízo. Às vezes a gente está sofrendo um prejuízo até financeiro, até emocional. E aí a gente vem trabalhando esses pilares, por isso que a primeira foi sobre a questão do prejuízo, a segunda foi o poder de decisão, e hoje a condição de vítima ou de agressor, que é outra coisa que também bate muito na gente. A gente não sabe em que momento, em algum momento a gente está apanhando, ou a gente pode estar batendo. Ou a gente é um agressor, ou a gente é vítima. Então a gente vai começar hoje com esse assunto. Maciel, Matheus, Anileide, todos vocês sejam bem-vindos. Quem puder abrir o vídeo, já abre aí, porque vai ser bom para a gente estar interagindo e poder ver vocês. Então,
quantos de vocês já conseguiram ver o vídeo da semana passada? Conseguiu? Estela estava presente. Matheus, João conseguiu, João? Eu consegui ver. Depois eu consegui. Joia, maravilha. Jailson, Jailson conseguiu, Jailson? Ou você entrou ainda essa semana? Não, eu entrei, eu tô a primeira vez que eu estou entrando. Tá, Eu consigo joia. ver lá no grupo, o link está lá no grupo. Tá, a gente vai fazer o seguinte, a gente lá no grupo, na descrição do grupo, tem lá o canal de suporte para vocês terem acesso a qualquer coisa conosco, qualquer coisa que vocês precisarem. Tem lá também um formulário, eu vou falar desse formulário no fim, mas eu já falei aqui agora, é um formulário para vocês preencherem, para eu conhecer um pouco mais de vocês. Para que eu peço isso? Para que eu consiga ser mais efetivo na vida de vocês. Tem algumas pessoas, inclusive, que a gente já está mapeando para chamar numa reunião privada. Já comecei esse atendimento, inclusive, já marquei com alguém, marquei até com, acho que eu marquei contigo, não foi, João? O pessoal marcou com você, se eu não me engano. Estou lembrando do nome, João Augusto, né? Isso, João Augusto. Isso, acho que a gente marcou já com você também, para a gente poder... João participou, então João já fez o formulário, e aí vocês passam lá no link da descrição, no grupo tem a descrição, aí tem o canal de suporte, tem um formulário para vocês preencherem, e tem também a playlist. A playlist está lá já, Edson? Não, né? De todas as aulas? Não, né? Estou colocando aqui agora. Mas era bom a gente botar uma playlist de todas as aulas que houveram já. E aí vai ficar subindo as atuais. Beleza? Maciel. Opa. Seja bem-vindo, cara. Matheus. Gente, vocês têm alguma dúvida até aí? Não. Vamos tocar pau, então, cara. Pra gente ser... Essa aula de hoje, eu, particularmente, eu tenho um carinho especial por ela. Por quê? Vou te explicar primeiro por que eu tenho um carinho especial por ela. Eu, particularmente, eu gosto da exortação, do confronto, da chamada para a realidade. Eu, Vinícius. E tanto que, desde a minha caminhada, de caminhando em igreja, cristão, ouvindo pregações, essas coisas todas, aquelas mensagens mais afável, de amor, de carinho, não sei o quê, eu gosto. Mas sabe aquelas que vem o cajado que dá a chamada, que você diz assim, caramba, isso aqui foi para mim e me pegou. Eu tinha mais, eu sempre tive mais aptidão por esse tipo de mensagem. Por quê? Porque toda vez que eu me deparava com conteúdos dessa natureza, eu via que eu crescia muito, porque me chamava para uma realidade, me trazia para o estado de presença, e eu olhava e dizia assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não tento pelo menos fazer diferente? E tem um cara que eu tenho uma admiração pelo trabalho dele, que todos vocês devem conhecer, que é o Bernardinho, o treinador de vôlei do Brasil. E ele tem uma coisa que ele carrega nele, que é o seguinte, ele fala sobre essa questão da cobrança, ele diz assim, toda pessoa que está te cobrando alguma coisa é porque ela enxerga que existe, ela vê valor em você, para que ela te deposita crédito para que você entregue algo. Ai de mim, ai de você se eu parar de te cobrar, ele dizendo com os liderados dele, porque eu já entreguei, eu já não tenho mais expectativa em você. Eu não vou puxar nada de você, porque de você eu não espero mais nada. E aí, quando a gente faz um link com a própria palavra da Bíblia, que diz em Hebreus 12, Hebreus 12 vai falar assim, que o Senhor exorta quem Ele ama. Por quê? Porque se o Bernardinho estiver falando uma verdade, é porque Deus, Ele ama e Ele vê valor na gente e vê a capacidade de nós de entregar o que Ele está cobrando, que Ele está exortando. E ali a gente começa a caminhar num crescimento. Mas, Vinícius, o que tem a ver com a questão da vítima e do agressor? Aí vocês vão entender no decorrer disso. Por que eu falo sobre a vítima e o agressor? E aqui eu quero começar dizendo a vocês que isso não é... Essa situação de vítima e agressor é uma condição.
não é uma identidade, não é o teu DNA. Você não é uma vítima, nem você é um agressor. Você pode estar na condição de. Por que eu gosto de separar isso? Porque eu, particularmente, eu sempre fui tido como, por exemplo, Vinícius é tímido. Pasme, eu tinha esse rótulo, tá? De timidez, de que eu não... Porque eu não gostava de conversar com ninguém, eu me separava das pessoas. E aí eu tinha esse rótulo quando criança. E aquele rótulo me dava... O Vinícius é tímido. E eu comecei a aceitar isso durante muito tempo na minha vida. Só que depois eu entendi que eu não era tímido, eu só estava tímido. Só que isso durou muito tempo. Eu fui vítima desse rótulo, dessa característica, dessa imposição que colocaram sobre mim. E isso me prejudicou muito a minha vida, mas muito, muito, muito do nível assim absurdo. Mas eu não quero estar falando de mim aqui, eu vou só citar alguns pontos assim, só para vocês entenderem um pouco quem é que está do outro lado. E aí eu entendi a diferença de ser e estar. De forma muito pragmática e literária até. Se o ser é um sentido, o estar é outro sentido. Tem outro significado. Só que a gente, às vezes, perde um pouco esse senso do questionamento. E aí, por isso que eu defendo que você ou está, ou você está na condição de vítima, ou está na condição de agressor. Em algum momento da nossa vida, isso está batendo em nós, ou a gente está batendo em algumas situações, ou até mesmo em nós, ou conosco mesmo, ou em outras pessoas. Até aqui vocês estão entendendo, né? Qualquer dúvida, pode deixa eu explicar a vocês. Não me atrapalha fazer intervenção no meio do conteúdo, tá? Eu não perco a linha de raciocínio. Eu consigo pegar, parar, e se a gente tiver que fazer uma pausa para atender você, a gente vai fazer, sem problema nenhum, e a gente volta e entrega o conteúdo como um todo. Mas se vocês preferirem, anotem as dúvidas e a gente, no final, a gente abre só para esse momento de mais interação. Por que eu falo sobre a condição de vítima? Eu já expliquei, e aí eu quero mostrar a vocês que essa condição de vítima, ela só existe porque existe um agressor. É fato. Imagina você num júri e tem alguém aqui do judiciário? Não. Mas conhece como que funciona. Tem um juiz, tem um réu e tem uma vítima. O que acontece com isso? Ali está sendo julgado para ser sentenciado e julgado o caso daquela situação. Por que eu estou falando de forma alegórica para a gente entender os cenários? Para ter uma vítima, tem um agressor. E o agressor, muitas das vezes, ele pode vir a ser julgado e condenado, mas pode ser que não. A depender do advogado de defesa do agressor, ele pode ser tão bom que consiga fazer com que o juiz dê a ele a liberdade. Ele não pague pelo dano que ele cometeu a mim, a você, a Jailson, a João, a Estela, a Eliana. Por que isso? Só que o fato é que, e se o juiz for justo e der a ele a condenação, do que vai adiantar ele ter a condenação? Vai ser muito bom. Pelo menos lavou minha alma dizer assim, pô, eu fui vítima daquele negócio, mas o cara que me agrediu, ele está sendo condenado. Mas o dano foi feito. A condenação dele não repara o meu dano. Pense você com qualquer dano que seja. Enxergue a sua condição, a sua vida. Às vezes é um dano que você tem irreparável, ou às vezes é um dano reparável. Ah, Vinícius, o cara tá me devendo. Se ele me pagar, tá tudo certo. Beleza, foi um dano reparável. Eu até sempre falo, prejuízo que dinheiro paga é o melhor prejuízo que existe, porque tem como resolver. Porque foi pago com dinheiro. Seja seu ou seja de terceiro, mas foi pago. Agora, ruim é quando o prejuízo que você não tem mais como resolver. É o prejuízo irreparável. Por isso que a gente falou na primeira aula sobre prejuízo. E aí, o fato é que, se você for livre, se o agressor ele for livre, ocupado,
o fato de ter acontecido o que aconteceu conosco não isenta, não anula o caso. Aí aquilo torna-se ou uma ferida ou uma cicatriz. Vamos imaginar que uma ferida, ela dói. A ferida, ela está latente, ela representa a morte, porque dói, vamos considerar assim. E a cicatriz representa a vida. Por quê? Porque ela simplesmente eu venci aquela dor. Eu olho para a cicatriz, até falei isso na aula passada. Eu olho para a cicatriz, eu lembro das dores que eu tive, mas eu não sinto mais a dor. Ou seja, eu venci aquela situação. Eu venci aquela situação onde aquilo me machucou, causou dano na minha vida, sendo cicatriz física ou seja lá qual for. E aí, se a gente for pensar de forma espiritual, a redenção mesmo, a redenção do Calvário, a vida de uma pessoa que ela morre para depois gerar vida. E depois ele apresenta-se com a vida e apresenta depois as cicatrizes dele, o que ele venceu. Então, isso é um chamado para a gente também, na nossa vida como um todo, nos momentos de agressão ou de vítima. Então, o que acontece com essa questão da agressão e da vítima? Quem é o nosso agressor? É uma pessoa? É uma situação, uma circunstância que a gente viveu, que está vivendo? Mas aonde que eu estou vivendo? Eu sou a vítima ou eu me coloquei na condição de vítima? Quem é o agressor? A gente precisa encontrar o agressor. E para encontrar o agressor, a gente precisa olhar e ver o quanto que está doendo em nós determinadas coisas. O quanto que está machucando. O quanto que eu estou sofrendo por determinadas coisas. Então, a referência da condição de vítima tem muito a ver com a questão da densidade da dor. Enquanto dói, é porque ainda está ferida, ainda está aberto, ainda está pulsando e não foi vencido isso. Agora, quem foi esse agressor? Aí eu falei do júri, sendo ele culpado ou livre, não vai mudar muita coisa. E aí eu quero dizer a vocês o seguinte: imagina que se eu encontro um agressor, o agressor foi fulano, foi meu cunhado, foi meu esposo, marido, sei lá, a esposa, meu filho, alguém me feriu. E eu tenho um problema. Ah, não foi, Vinícius, não foi nada disso, foi a pandemia, foi o governo, foi o sistema, foi alguém fez você estar nessa condição, ou alguma situação. Eu identifico qual que é delas, e eu fico pensando aqui o seguinte: vamos supor que aquela pessoa ou situação, ela foi julgada, condenada, beleza, ela vai pagar a pena dela. Mas a minha vida, a pele que está fritando é a minha. Sou eu que estou sentindo ainda a dor. E como que eu faço para resolver isso? Como que eu faço para resolver isso? E aqui eu quero oferecer para vocês a solução disso. Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma forma genérica, mas eu sei que existem dores em nossas vidas. Eu sei que a gente, às vezes, é vítima. Eu saio aqui e, de repente, sou assaltado. Fui uma vítima. De repente, alguém vai e me trai, me faz algo que me machuca. Eu fui vítima. Então, a gente sempre tem essa vulnerabilidade. Tanto, não tem nenhum super-herói, Mulher Maravilha aqui, que está imune a isto. Não existe. Por quê? Porque a gente está se relacionando, a gente está inserido no ecossistema, então a gente está vulnerável. Agora, se eu estou vulnerável, qual é a proposta do resgate? Trazer a vocês proteção. Para quê? Para que vocês saibam lidar com essa situação de vulnerabilidade. Quando vier, ou se ela já estiver instalada. Como que eu resolvo? Vocês estão entendendo até aqui? Vamos dando sequência. Se alguém aqui já parou naquela semântica de dizer, nossa, a vida é muito dura. Alguém já se pegou pensando nisso? Como que a vida é dura? Já. Já, né, Estela? Já. Matheus levantou a mão. Já sim. É verdade. Uma Né, vez,
várias situações, né? Faz nós pensar um pouco e refletir, né, sobre isso. A vida é muito Seria- dura. E aí, olha só como que a vida também é tão dura nesse aspecto. E a gente, quando a gente está sentindo a nossa dor, pode falar, pessoal, que vocês estão levantando a mão, pode de repente já abrir o microfone e falar. Eu não estou conseguindo ver vocês, mas ou então anota para a gente tirar a dúvida depois. A vida é muito dura, Vinícius, é muito dura. E a vida não alisa, ela machuca e ela é insensível com a minha dor. Aí, quando eu estou vivendo um problema, a gente é catequizado até de dizer assim, mas o seu problema não é o pior. Por exemplo, a gente está vivendo um problema. Eu tenho um problema aqui na minha casa, tal, não sei o quê, aí eu olho para a Estela, que está no Rio Grande do Sul, e digo assim, pô, mas o problema de Estela é muito maior do que o meu. E aí eu quero medir o meu problema com o problema dela e achar que o meu não tem tamanho para poder eu sentir dor. Cara, isso é injusto comigo. Eu preciso viver a minha dor. Você precisa viver a sua dor. A gente precisa saber viver o momento de dor e de luto, inclusive. Só que eu preciso respeitar também a dor do outro. A sua dor, ela tem um valor que só tem representatividade para você. Jailson, pode falar. Quer falar? Você levantou a mão? Não, assim, essa questão aí eu acho que todo mundo já se deparou com essa situação, né? Principalmente a gente que já tem uma vivência maior, né, que passou aí dos 40, a gente muitas vezes olha para trás e começa a realmente rever e ver que a vida é um pouco dura, né? Eu digo que a gente só vive bem até os 35, porque vive até 35 você só pensa em farra, em festa, em meio mundo de coisa, ou seja, o grau de responsabilidade ele é bem menor. E aí quando você passa dessa idade, você começa a viver mais preocupado, com mais responsabilidade, pensando mais no futuro do que no presente. Mas eu sempre costumo dizer que tudo que a gente passa na vida, 90% dos problemas que a gente enfrenta na vida foram os problemas que a gente plantou lá no passado. Boa. É por isso que eu falei do poder de decisão. Então a gente... Hoje o que mais me conforma é isso, né? Alguns problemas que a gente enfrenta hoje foram decisões que a gente tomou lá atrás. Ou porque Muitas das vezes. Ou porque a gente foi imprudente, ou porque a situação pediu que a gente tomasse aquela decisão. Ou a gente não tinha maturidade suficiente no momento. Então, justamente, Mas 90% do que a gente enfrenta são plantas que a gente plantou, semente que a gente plantou lá atrás. Né? Principalmente problemas que não são relacionados à fatalidade. Tem umas coisas que são fatalidade, né? Feito doença, que você Sim. às vezes contrai uma coisa. É a questão da situação ou do ecossistema, né? Que a gente a gente não tem controle. Do ecossistema. Aquilo que não depende de você. Mas é por isso que eu digo que 90%. Cortou tua conexão aí? Jailson. Cortou um pouquinho sua conexão aí. Oi. Mas é isso. Agora pegou. Você está escutando agora? É isso que eu falei, né? Então, é muito isso, né? E aquilo que você falou é importante o que você falou na questão de quem tem problema que o dinheiro pode comprar, não tem problema, né? Não é um problema, porque aquilo que o dinheiro pode comprar é fácil demais. Ou você resolve com o seu, ou resolve com o terceiro. O problema é quando você tem aquele que o dinheiro não pode comprar. Quando você está com um problema que você não tem como resolver, né? Muitas das vezes. Às vezes um problema de saúde, uma perca de um ente querido. Cara, é uma coisa que não tem como. E como que a gente lida com isso? Aí a gente vem com essa semântica da vida é dura. Só que a vida é dura, mas ela também, eu quero defender essa tese aqui, ela nos alisa muito. Quando a gente vai para com aquele senso de igualdade, com aquele senso de pegar e dizer assim, mas peraí, o meu problema é grande, mas o de Estela está muito maior porque ela estava no Rio Grande do Sul vivendo o que ela viveu, o João passou por uma dificuldade muito maior e conseguiu superar, e eu estou aqui choramingando. Então eu quero dar estímulos a mim para poder eu pegar e sair do meu problema, porque o problema do João, do Jailson,
da Estela foi maior e eles estão sobrevivendo e eu estou aqui prostrado no meu problema. Aí eu encontro, aí é a hora que a gente tem uma questão. Eu sou meio intransigente com esse negócio de média, sabe? Porque se é uma coisa que eu sofro, é porque eu não consigo vencer a média. O que é a média? A régua tem a nota máxima, a nota mínima e a metade disso é a média. Então a gente vive de forma medíocre, mediana. Então eu olho e digo, o meu problema não é tão grande, a vida é dura, mas só que fulano está sofrendo mais do que eu, então eu tenho que enxugar o choro, Vinícius, não pode sofrer, porque alguém já está superando coisas piores. Só que esse alguém não sou eu. A minha dor é a minha dor. A minha dor está machucando em mim. Dane-se se tem um problema ainda maior. Eu não preciso saber disso agora. Eu quero saber que a minha dor está batendo forte em mim, respeitando todas as dores do alheio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não posso ser grosseiro com a minha dor. Eu preciso ser firme, ser forte para superar isso. Mas eu não posso anular isso, fazer descaso de dizer assim, mas é geração do mimimi. Geração do mimimi não, cara. Você não sabe a fase o que a pessoa está passando. Você não sabe o que houve para a pessoa chegar onde ela chegou. Não tem como a gente legislar na causa. É muito fácil legislar na causa alheia, mas por quê? Porque a gente não tem indicadores, não tem fundamentos. Então, eu acho que a receita de bolo, eu pego e digo assim, João não está no lugar onde ele queria estar financeiramente, mas a culpa é dele. Cara, será? Apontar o dedo é fácil demais, né? É muito fácil, cara. Só que aí, o que acontece? A gente entra nessa condição de vítima e a gente não consegue entender essas nuances que eu estou trazendo para vocês aqui, a ponto de eu questionar, observar e julgar com sabedoria, para pegar e dizer assim, o que eu faço com isso, cara? Tá doendo em mim. Mas a culpa é sua. Eu não quero mais saber quem é o culpado. Eu preciso entender o seguinte, eu preciso trocar a culpa pela responsabilidade. Aqui eu começo a entregar para vocês o como a gente pode vencer isso. Primeiro, identificar que existe um agressor. Eu comecei falando do agressor, é o culpado. É o cara que ou é a pessoa, ou é a situação que fez você se tornar uma vítima. Então, existe um culpado. Mas agora, se o culpado vai pagar a pena, eu não quero nem saber mais. Eu quero saber o seguinte, como que eu faço comigo? Como que eu faço comigo? Eu preciso pegar e trocar a culpa pela responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque eu preciso ser responsável por mim, para que eu me trate, para eu cuidar do dano que foi em mim. É em mim quem está doendo. O vítima, a pessoa que está sofrendo, ela tem uma característica de egocentrismo. E isso não é ruim num todo, mas por a gente não saber lidar com isso, nessa questão dessa mediocridade, mas fulano sofre mais, você está sofrendo só com isso, tal, não sei o quê. A gente quer liberar sentença sobre o outro, só que a gente não sabe nem lidar com a vida da gente, como é que a gente está agora cagando regra na vida do outro. Então, qual que é o ponto? Se eu entendo que a minha condição, eu me sinto egocêntrico, egoísta até, porque eu quero atenção na minha dor. Eu quero que Jailson olhe para mim e diga assim, Vinícius, eu me compadeço da sua dor. Eu quero João fazendo isso, Matheus, todos vocês, Eliana, Estela, se compadecendo. Por quê? Para lamber minha ferida. É assim que meio que funciona. Estou sendo bem duro aqui, mas por quê? Porque quanto mais eu tenho gente lambendo minha ferida, mais eu fico anestesiado. Nossa, como foi difícil, Estela, você aí no Rio Grande do Sul passando por o que você passou. Então, isso massageia a gente. Não está errado, mas só que não resolve. Só que não resolve. A Bíblia diz assim, que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, mas não está dizendo para a gente ficar chorando com os que choram. Ela está dizendo para que a gente se compadeça, tenha compaixão,
e ajude as pessoas de forma que os que choram, mas a gente não precisa estar vivendo o problema e estacionar no problema. Eu tenho uma frase que eu digo assim: todo problema existe para que ele seja resolvido, não para ser convivido. Então, se existe o problema da vítima, da dor, ele é para ser vivido ou convivido, ou resolvido ou convivido. Na minha concepção, é resolvido. Por quê? Porque aí eu olho para Jesus, a minha referência de bom mestre, ele parava nos problemas e resolvia todos eles das pessoas e seguia. Ele não ficava no problema. Ele não ficava estacionado no problema, chorando a dor da pessoa. Ele simplesmente, ele entendia qual era, respeitava a sua dor, respeitava o momento do alheio, ele tinha misericórdia e compaixão, mas ele resolvia o problema e dizia: beleza, vamos, segue o baile, segue, a vida tá correndo, não paro aqui. Então, quanto mais eu entendo que essas coisas elas precisam ficar preparadas, organizadas na minha cabeça, mais fácil é de eu lidar com isso. E aí, Vinícius, por que você fala sobre a questão do egoísmo? E porque quanto mais eu quero cuidados para mim, menos eu quero sair daquele lugar. Por quê? Porque eu quero alguém derramando amor para a minha vida. Alguém que chegue e diga assim: olha, eu sei que você está passando por isso e eu vim te dar essa palavra de conforto, eu vim te dar esse abraço, eu vim te dar essa ajuda, esse mantimento, seja lá o que for. Então, por mais que eu diga que eu queira deixar aquela condição, a minha resposta com a minha vida é de não deixar. Porque, veja, a humanidade, a gente pode até dizer que a vida é dura e que a humanidade ela é cruel, porque ela é egoísta, ela só olha para o seu umbigo, ela não vê os outros. E, de modo geral, sim. Mas, diante de uma calamidade, todo mundo se solidariza e vai socorrer quem? A situação trágica. Então, ela não é tão mal assim. Ela só não está sabendo lidar com ela, porque ela não consegue se ajudar, então ela não consegue ajudar o outro. Mas quando tem um caos, aí começa, um ajudando, não sei o quê. Nossa, tem isso. Aí começa todo mundo a se mobilizar para fazer o quê? Um socorro para uma enchente, para um alagamento, para um tornado. Aqui nos Estados Unidos tem muito tornado. A minha filha ontem estava dirigindo, ela teve que parar, buscar. Ela estava no Texas, teve um tornado, assim, de uma categoria não muito, mas foi ainda assustador, mas não causou tantos danos. E aí ela teve que parar para poder ela se proteger. Mas olha só que dualidade que a gente está. Então, Vinícius, espera aí. Então, eu preciso respeitar a minha dor, mas eu não posso pegar e enxergar que a vida é dura, porque a vida não está sendo tão dura, Vinícius, porque ela está mandando pessoas para cuidar de mim. Mas cuidar de mim para ficar sarado, não, para poder continuar metendo de vez em quando o dedo na ferida. Porque o problema, as pessoas elas não vêm trazer a solução, ela vem se sentir melhor porque está ajudando alguém. Muitas das vezes. No caso, até um exemplo, até um inimigo, exemplo, às vezes, compadece de você, né? Que você for ver. Sim. Cara, não tem exemplo melhor do que esse agora do Rio Grande do Sul. Tá todo mundo ali querendo um ajudar o outro. O cara não sabe se ele está ajudando uma pessoa que assaltou a mãe dele, que foi um tarado que estava desejando a mulher dele. Ele não quer saber, ele está pegando e ajudando. Porque ele não sabe quem é quem. Ali a gente torna-se todo mundo num saco só. Só que eu defendo que a gente não é produtos feitos em série. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, ó. Essa identidade aqui, só eu tenho. Só vocês têm a de vocês. Então, esse Deus Todo-Poderoso que constituiu a nós, ele fez a gente seres únicos. Não foram seres raros. Tampouco em série. Por que eu digo que a gente não é raro? Porque o raro é quando está em extinção. Eu tinha muito, agora estou diminuindo. Da mesma coisa. Isso aqui, ó, duas águas são iguais.
Mas só que quando uma vai acabando, essa vai ficando escassa, rara. Mas isso aqui não é a gente, só que a gente se vê assim, porque a gente se vê como média. A gente olha e diz assim, eu preciso respeitar, eu não posso ser melhor do que ninguém, eu não posso, porque a gente nunca vai ser melhor do que ninguém, porque não tem como medir isso. Porque você é único, eu sou único. Ah, mas a aula de Vinícius é melhor do que a de fulano. Não, a de fulano é melhor do que a de Vinícius. Não tem como, é única. O que você faz, o trabalho que vocês fazem, não tem como outra pessoa fazer, porque só vocês fazem do jeito que vocês fazem. Ah, Vinícius, então você está dizendo que ninguém é insubstituível? Não. A função, ela é sim substituível, mas você não tem como ninguém fazer igual a você. Não tem, porque quando a gente faz alguma coisa, a gente pega naquilo e a gente imprime a nossa digital. E quem é que assina? A digital é uma assinatura. Sabia que o analfabeto que não sabe escrever, ele bota o dedo numa almofadinha assim e lasca o dedo no papel para poder ele assinar dizendo, esse sou eu. Porque tudo que a gente faz, a gente imprime nossa digital. Então, ali fica a nossa digital, e se fica a nossa digital, fica nossos códigos genéticos, fica a nossa assinatura de quem nós somos. Então, a gente tem que entender que nós não somos, a gente está no bando, a gente está junto com todo mundo, mas cada um é um ser indivíduo diferente um do outro, embora parecido, semelhante, tem 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 orelhas. Alguns têm uma anomalia, não tem isso da mesma forma, mas não nega o fato daquela pessoa ser um ser humano e que ele é também um indivíduo único. Então, se nós somos únicos, a minha condição de vítima ou de agressor também ela passa a ser única em mim. E como que eu lido com isso? Tá trazendo clareza para você, gente? Que eu já vou começar por fechamento aqui. Sim. Se eu olho para mim e digo assim, eu preciso resolver isso. Eu quero propor a vocês que essa condição de vítima, ela precisa ser resolvida. Ela não pode ser convivida. Porque a vítima é igual um câncer. Então, ou você trata isso, você vai morrer com aquilo ou daquilo. Isso, por que você está sendo tão rigoroso com a vítima? Porque a gente não nasceu para estar na condição de vítima. Então, qual que é a condição de vítima que nós estamos? O que a gente se colocou nela, o que a gente foi convidado abruptamente para estar nela. A gente precisa identificar. Então, eu identifico o agressor. O agressor é o culpado. Aí eu tomo uma decisão de responsabilidade. Como? Eu preciso resolver isso. Independente se o cara vai resolver ou não, eu vou remir essa dívida. Como que eu faço isso, Vinícius? Aí eu vou começar a entregar para vocês o como. Só que, se todas as vezes que eu tenho essa dor e eu não entendo isso desta forma, eu não consigo elevar a régua. Lembra que eu falei que eu sou indignado que eu não consigo vencer a média? Mas se eu não consigo vencer a média, eu consigo pelo menos alterar a média. Como? Elevando a régua. Então eu preciso crescer. Eu preciso aumentar a minha condição de entendimento, de sabedoria, de tomada de decisão, de tudo, de todos os meus ativos. Eu preciso crescer essa régua para que, quanto mais eu crescer a régua, mais eu altero a média, porque aí a média sobe. Então, como que a gente vai fazer toda essa solução? Eu queria que vocês anotassem isso, porque isso vai ser interessante para vocês viverem na vida de vocês como um todo. Esse conteúdo, eu faço questão, não é porque ele tá sendo gratuito financeiramente que não vai ser entregue de carrada. Não. Isso é conteúdo de mentoria que gente que paga mentoria ou em grupo ou exclusiva, mentoria de $1.000 a $3.000, por exemplo, que eu tenho produto até de 5K dólar. Eu falo isso aqui que eu tô falando para vocês no gratuito aqui, eu comento lá também. Só para vocês terem noção. Então, assim, não é para que a gente entenda que, cara, dá para fazer diferente. Não precisa a gente viver em função da mesma vida. Eu estou buscando pessoas
que ela que já não aguentam mais, que quer dar o grito do chega, do basta, do parou, não dá mais. Eu tô ávido para encontrar com essas pessoas. Por isso que eu criei o Resgate e abri ele para ser gratuito, para que eu consiga encontrar pessoas feito vocês que eu estou conhecendo hoje, que eu tenho conhecido, como conheci Estela da outra vez, o Maciel e o Ulisses, conhecido da outra vez também, que está aqui. Então, assim, isso é o que eu quero que vocês entendam. Leve a sério isso, gente, porque pode ser que isso faça uma diferença tremenda. Eu não sei se a gente vai estar junto para o resto do tempo, mas o tempo que a gente está aqui tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Por quê? Porque no final, mais na frente, sabe qual é o que a gente precisa olhar e dizer assim, cara, quando a gente estiver diante de uma dor, a gente vai olhar e dizer assim, isso aqui está me machucando, isso aqui me pôs na condição de vítima, mas eu tenho como resolver isso. Eu posso fazer assim, 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 assim. E aí eu saio daquilo. E aí eu elevo a régua. Eu venci um problema que estava sangrando, ferida, e eu transformo em cicatriz. Beleza? Resolvendo de uma vez por todas isso. Comece separando o ato do autor. O que eu quero dizer com isso? Se for uma pessoa agressor, a gente precisa separar o ato do autor. Como? O que ele faz pode ser que a gente não concorde, que a gente abomine, que a gente queira matar por isso. Mas a gente precisa separar o autor do ato, porque um princípio que a gente precisa cumprir, e todo princípio que a gente cumpre, nos eleva a régua. Quando a gente não cumpre princípio, a gente está pedindo para que o princípio quebre a nossa vida. E um dos princípios que existe, e que todos os princípios são extraídos da fonte, da matriz, que é o Criador do céu e da terra, um dos princípios é amar o teu irmão, amar o próximo. Como que eu vou amar um agressor, gente? Como que eu vou amar? Vê que lógica. Como que eu vou amar alguém que me fere? Eu preciso ser muito doido, né, não, para poder pegar e... Não, fulano tá me agredindo, não, mas eu te amo. Então, eu fiquei em crise com isso, quando eu, anos atrás, eu fui estudar sobre isso, mas eu fui vendo que eu posso... Peraí. Então a Bíblia, que é onde tem essas instruções, ela cobra uma coisa que não é possível ser vivida. Ou ela cobra algo que não é possível ser vivida, ou eu que não sei viver o que ela está me ensinando a viver. Então eu decidi não duvidar da Bíblia, mas eu questiono a Bíblia. Porque questionar é diferente de duvidar. Quando você vai fazer uma prova, você não tem 10 dúvidas, você tem 10 questões. Porque a questão, ela faz você responder o quanto que você sabe daquela questão. Então, ela extrai de você o teu saber. A dúvida é quando você põe em cache aquela informação. Então, eu não duvido dela, mas eu questiono ela. Para quê? Para que eu consiga extrair a resposta sábia daquilo. E uma delas é essa que eu quero dizer a vocês, separar o ato do autor. Então, Vinícius, eu consigo separar o ato do autor como? O cara me agrediu. Eu não concordo com o que ele fez. Ele me aplicou um golpe, sei lá. E aí a pessoa pega, como é que eu faço? Eu não concordo com isso, eu abomino isso, mas eu não posso deixar de amar a pessoa. Eu abomino a atitude dele, mas eu não posso deixar de amar a pessoa. Então eu preciso liberar graça para aquele agressor, liberar perdão para ele, para que ele vá, soltar ele da minha vida, e eu pegar aquele problema que ele me causou e pegar e dizer assim, agora quem resolve isso? Eu. Porque é melhor que eu resolva logo, porque se eu assumir a conta, imagina que
eu tô devendo dinheiro para Jailson, e Maciel chega para Jailson e diz assim, Jailson, quanto que é que Vinícius está te devendo? Tá me devendo $1.000, Maciel. Para de cobrar ele, cara, ele não tem dinheiro para pagar. Não, mas ele vai me pagar. Ele comprou, ele vai pagar, ele pediu emprestado, vai pagar, não sei. Aí Maciel pega e diz assim, toma aqui os 1.000, eu vou pagar isso por ele. Ele é o culpado, mas ele não vai pagar. E eu tô pagando para ele. Já isso não pode mais me cobrar. Ele não pode. Legalmente ele não pode, porque a dívida foi paga, se ele aceitar. Agora, se ele disser assim, não, quem tem que pagar ele, eu não vou aceitar de ninguém, só aceito dele, aí tudo bem, ele pode continuar me cobrando. Perceba que essa é uma relação muito parecida com o que aconteceu até mesmo com o envio de Jesus para cá. Ele vem para remir o pecado, ele vem para remir a dívida do pecador. Eu não tenho como pagar. Então, beleza, deixa que eu pago. Eu pago essa conta. Que o cara for ver, né? É por isso que Deus manda perdoar os nossos devedores, né? Porque, tipo Isso. assim, ele já morreu na cruz para pagar, no caso. Isso. Exato. E aí, por isso que a gente precisa separar o ato do autor. É fácil? Não. Não é. É muito difícil. Só que essa é uma das saídas. Eu vou te dar mais aqui. Mas começa por essa. Se responsabilizando, trocando a culpa pela autorresponsabilidade e dizer assim, sabe de uma coisa? Eu que vou resolver essa parada. Eu não vou deixar esse negócio ficar me rendendo mais, vou ficar parado nesse cenário aqui, não. Eu vou sair desse cenário aqui, porque eu vou resolver isso aqui. O dano quem causou foi o fulano. Eu até dei um exemplo esses dias, bateram em mim no meu carro. Eu falei no Instagram isso. Bateram no meu carro e o cara disse que ia pagar, assumir, mas na hora do seguro ele pegou e decidiu ele se esquivar. Eu poderia ir para a corte para poder buscar meus recursos, meus direitos, poderia. Mas eu olhei e disse assim, sabe de uma coisa? Eu não fui o culpado, mas eu vou assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque eu entendi que eu poderia ficar já livre daquilo. Ah, Vinícius, você poderia ter ido para a corte, eu não estaria... que nós falamos. Isso, decisão. Eu poderia ter ido para a corte? Poderia, não estaria errado. Mas eu ainda ia ter que provar a minha palavra, a conta do cara, que não sei o quê. E aí aquilo eu não queria estar mais naquele episódio. Eu queria soltar aquilo na minha vida, deixar aquilo no passado. Então, é simples fazer isso, como eu falei, com dinheiro. Beleza. Vai ter coisas que é mais difícil, porque é no âmbito da emoção. Mas a gente precisa ser racional, por isso que a gente falou sobre a decisão antes. Então, qual que é a outra forma? Eu sei que, para quem já faz, é simples. Para quem ainda não fez, é difícil. Mas o fato de ser difícil não invalida a simplicidade da ação. E uma vez que você faz, você vê o quão simples é e o quão libertador é e o quão importante é você voltar a fazer toda vez que for preciso. Então você faz a pergunta para você, quem vai pagar essa pena? Daquela do júri, né? Lembra do júri? Você está nesse cenário. Quem vai pagar essa pena? Eu pago essa pena. Envia-me a mim, Jesus disse para a Trindade, que eu vou lá resolver. Então, a gente precisa olhar e dizer assim, deixa que eu resolva essa parada aqui comigo. Eu vou dar um jeito de resolver. Aí eu vou agora pensar como resolver. Mas eu não vou mais esperar que alguém pague por mim essa conta. Ainda que seja o agressor. Mas ele pagando não vai resolver, porque vai continuar doendo. Eu preciso estancar o sangue. Vocês estão até aqui? Estão entendendo? Sim. Agora, só que eu quero engrossar mais o caldo agora. Posso? Fala para mim, se eu posso engrossar mais o caldo aqui. Por mim, pode continuar. Pode. Tá bom. Deve. E quando o agressor não é o terceiro? É a gente mesmo. Porque encontrar o agressor do lado de fora é muito fácil.
Eu pego e digo assim, ó, fulano, por que você não está indo bem no teu negócio? Cara, pandemia. A pandemia me arrebentou. Então, eu consegui terceirizar, né? Eu coloquei um culpado. Fulano, por que você não faz? Não, por causa disso. Então, eu tenho uma lista de desculpas, uma lista de dificuldades que eu encontro para justificar eu continuar sendo o agressor de mim mesmo. E eu não estou dizendo a vocês, eu falei para vocês, a dor da gente é a maior que existe e eu preciso respeitá-la. Mas eu falei também para vocês que o princípio que a gente precisa entender é que a gente não deve conviver com a dor, mas a gente deve resolver a dor, resolver o problema. Então a gente precisa olhar e dizer assim, peraí, quem é o agressor? Por isso que eu comecei a aula perguntando lá assim, quem é o agressor? É uma pessoa, o sistema, a situação? Aí eu pedi para engrossar para dizer assim, e se a gente for o agressor? Eu não tenho como culpar ninguém não, é você mesmo, Vinícius. Tem que reconhecer, né? Eu preciso pegar e dizer assim, cara, eu tô destruindo minha vida. E eu preciso resolver isso. Quem é que vai resolver? Aí a gente quer botar na conta de Deus. Deus está no comando. Deus está no controle. Tá não. Se Deus estivesse no controle, e se Deus de fato tivesse... Olha só o que eu vou dizer, gente. Presta atenção nisso. Vocês podem não concordar, porque eu sei que muita gente não concorda. Mas se Deus fosse de fato, estivesse de fato no controle da nossa vida, a prova cabal disso é que muitas pessoas inocentes não estariam morrendo como morreram no episódio que a gente acabou de vivenciar isso aí no Rio Grande do Sul. Tipo assim, Deus não está 100% no controle, porque simplesmente também tem um livre-arbítrio, né? Que foi dado para nós. E tipo assim... E que é por isso que a gente está fazendo isso aqui, Marcel, para chamar a atenção da autorresponsabilidade do qual a decisão que a gente vai tomar diante do livre-arbítrio que a gente tem. Exatamente. Mas veja comigo o seguinte, eu não estou tirando o poder de Deus. Deus é poderoso. Deus, ele é controle. Ele tem controle, mas ele não está no controle. Lembra do é e do estar, do comecinho? Porque ele diz lá no Salmo o seguinte, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos seus filhos. E a vida da gente, a gente que decide por ela. Ele não vem e diz assim, Jailson, faz assim, pá. E outra, quando ele diz, a gente não faz. Quantas são as vezes que a gente tem a certeza de que tem que fazer tal coisa e a gente fica esperando confirmação? Ou então fica esperando que alguém, sei lá, que alguma coisa conspire a favor. Então, assim, ele... Pode falar. E a vez, tipo assim, o cara pede confirmação, né? Recebe a confirmação e, tipo, a vez ainda não faz. E a gente, com base nisso, sabe, Marcel, a gente não pode desejar, a gente não pode querer colher o que a gente não decidiu plantar. Então, é que Deus espera uma atitude da nossa parte também, né? Sempre. É uma resposta. É aquilo que eu falo. Não adianta eu falar, mas adianta como que eu respondo aquilo que eu falo. Eu dizer que tenho respeito por vocês é uma coisa. Eu respeitar é outra coisa. Eu dizer que você é importante para mim, Jailson, é uma coisa. Eu responder assim é outra coisa. Então, entendo que é diferente essa semântica. Por isso que, aí, de novo, a Bíblia vai dizer assim, ó, o meu povo fala que me ama com sua boca, mas o seu coração está distante de mim. Isaías fala isso. As atitudes, então, né? Ou as ações, né? Ou as isso. ações. As atitudes, as ações, elas são respostas, cara. Olha só, eu digo que quero uma coisa. Eu digo assim, eu quero ser mais próximo, eu quero ter mais dinheiro, financeira. Vamos falar de dinheiro aqui. Eu quero ter mais dinheiro. Beleza. O que eu estou fazendo para ter mais dinheiro? Não, peraí, eu estou vendo, tal, não sei o quê. Então, assim, não adianta só o querer. Maria Lúcia. Não, João, pode falar. É assim, na realidade, é aquela velha história. Se você tem uma prova
você vai fazer uma prova, tipo uma prova física mesmo escrita, e aí você assim, não, vou confiar só em Deus, vou passar só orando, só rezando e tudo, não estudar, não vai dar certo, né? Perfeito. A realidade é... Isso. Perfeito. É isso aí. Então, gente, a chamada responsabilidade é para nós. Tá doendo em nós. E se a gente for o agressor, o que é que eu faço com isso? Então, eu assumo a conta também. Eu separo o ato do autor também. Eu vou abominar o erro que eu estou cometendo comigo, mas eu vou continuar me amando, me respeitando, me valorizando, dizendo que eu quero ser, que eu confio em mim. Então, assim eu consigo sair do modo agressor. Beleza? O que a gente precisa fazer mais, Vinícius? Tomar uma decisão. Essa é a parte mais simples. O que eu vou fazer? Vinícius, concordo com o que você falou. Tudo isso, eu vou agora fazer o seguinte. O que eu faço? Eu tomo a decisão de simplesmente separar o ato do autor, transferir a culpa para a responsabilidade, assumir a responsabilidade e decidir sobre a favor de mim. Não é a favor do outro agora, é a favor de mim, a dor é em mim. Aí a gente começa a virar o jogo, a gente começa a subir a régua, cara. Então, toma a decisão. Qual que é a decisão que a gente vai tomar? Fazer ou não fazer. É simples assim. Faça uma lista, aí eu vou pedir a vocês, faça uma lista de 3 condições de vítimas principais que vocês estão vivendo. E fica olhando para ela, gente, por essa semana. Sejam honestos com vocês. Bota assim, eu tô sofrendo financeiramente, por exemplo. Então, é uma condição de vítima. Meu relacionamento tá ruim. É uma condição de vítima. Onde que tá doendo em você? Anota 3 coisas. 3 só. E faz um tratamento de choque. E vai para cima. Se você tomou a decisão, né? Se tomou a decisão de fazer isso que a gente recomendou aqui antes do vídeo, você vai para cima para essa decisão e diz assim, cara, eu vou resolver isso aqui. Separa o ato do autor. O que é separar o ato do autor? Condena o ato, mas ama o autor. Se é você o agressor, se ame. Não se machuque tanto quanto você tem se machucado. Gente, eu atendo muita gente, eu atendo pessoas, aí eu olho e digo, às vezes eu fico sem entender, cara. Sério, sinceramente, eu fico sem entender. Por exemplo, vocês estão aqui, vocês se cadastraram no resgate, muitos não entenderam ainda. Quem já passou comigo da primeira, na segunda, da terceira aula, já está entendendo um pouco mais. O Jailson chegou agora, mas assim, já tá para entender um pouco. Cara, você tá aqui, cara, para ser resgatado. Aí eu faço, é gratuito, não tô pedindo para você pagar nada. Eu faço um formulário pedindo para vocês responderem. Sabe quantas pessoas responderam? 10%, tem 230 pessoas no grupo, 10% respondeu. Eu fico chateado com isso? Não, porque eu sei que é assim. As pessoas, elas querem ser ajudadas, mas elas não se ajudam. E tá tudo bem. Eu quero saber quem é que eu vou conseguir achar, catar no dedo aqui, ó, e dizer assim, esse aqui eu consegui pegar. Sabe aquela dinâmica da estrelinha do mar? Que tem um garoto pegando a estrelinha do mar na praia e jogando para dentro da água. Já ouviram isso? Aí a pessoa pega e diz assim, mas por que você está fazendo isso? Ah, porque essa estrelinha do mar vai morrer se ela ficar aqui na areia. Mas você não vai resolver o problema do mundo? Não, não vou. Mas dessa estrelinha que eu joguei para dentro da água, eu resolvo. Então, se eu conseguir me conectar com Jailson, com João, com Maciel, com Estela, e a gente se conectar como humanos, não como máquinas, a gente vai conseguir sim se ajudar, gente. Eu tenho um pedido para vocês. Eu pedi da semana passada, vou pedir de novo aqui. Isso é uma ajuda. Estela, aquele seu testemunho que você botou no grupo, o do Maciel,
o das pessoas que estavam aqui, do Felipe, o do Antônio. Eu lembro dos nomes, gente. Teve uma amiga minha que me ligou dizendo assim, eu fiquei emocionada ouvindo os testemunhos, que mexeu comigo. Que bom. Por quê? Porque uma coisa é eu dizer. Sabe, vamos pensar aqui, ó, respeitando a condição da política e abominando os atos políticos. Mas um político, quando ele está fazendo campanha, ele não adianta ele dizer que ele é bom. Ele precisa ter um Edson que diga assim, Jailson, volta em Vinícius, que esse cara, eu conheço o projeto que ele tem. Ele vai executar isso, cara. Ele precisa de um cabo eleitoral para pegar e dizer assim, isso aqui, ó, funciona. Eu conheço o coração desse cara. Mas, Vinícius, eu não conheço, Jailson, eu não conheço ele, eu não conheço Vinícius, mas eu conheço você, Edson. Então, por você, eu vou dar esse voto. Gente, é a mesma coisa do mundo comercial. O mundo corporativo é o seguinte, eu quero fazer negócio com o João, só que eu não conheço o João, mas o Maciel conhece. Aí eu pego e digo assim, Maciel, fala de mim para João, do meu produto, para ver, eu quero ter um tempo, uma reunião com ele, porque de repente dá certo de eu vender, sei lá, eu estou vendendo água, eu quero que ele me compre água. Sabe o que vai acontecer? O Maciel vai marcar, vai conversar com ele, João vai marcar comigo em atenção a mim? Não, em atenção a Maciel. O mundo comercial funciona assim. Então, assim, o que vai acontecer, gente? Eu não estou aqui só para contribuir com vocês. Vocês também podem contribuir comigo, com o projeto. Porque teve gente que está aqui, eu vou até fazer essa enquete aqui. Tem alguém que está aqui porque ouviu o testemunho de algum de vocês na aula passada? Fala para mim aí, se tem. Tem pouco coro para isso ainda também, né? Mas ok. O fato é que teve gente que não estava na semana passada que está aqui. Ulisses, por exemplo, não pôde estar semana passada. Ronaldo levantou a mão. Fala aí, Ronaldo. Ronaldo? Deve estar aí com dificuldade no microfone. Se você conseguir abrir o microfone, já pode falar, tá? Eu vou dar sequência aqui. Deixa eu te falar um negócio a vocês, para a gente concluir a parte da solução. Prepara os três, e toma a decisão, prepara as três situações. Como é que você vai usar o tratamento para isso? Separar o ato do autor e assumir a responsabilidade. Identifica o culpado antes. Tem que ter um culpado, gente. Se não é ninguém, é você. Beleza? E aí, a gente vai resolver isso com responsabilidade. Responsabilidade, autorresponsabilidade e uma coisinha chamada arrependimento. Por que arrependimento? Porque o arrependimento, ele tem um poder curador. A justificativa tem um poder de continuar vivo aquilo que a gente está justificando. Vou de novo dar um exemplo bíblico aqui. Se eu ficasse me justificando para o Nazareno, dizendo, Nazareno, olha só, eu não estava na aula passada, mas está aqui agora, ele botou. Show de bola. Acho que é o que está com o patins aqui, né? Que colocou isso. Eu acho que é o Ronaldo. Se eu ficasse dizendo para o Nazareno que veio para mim, para poder estar, para pagar a minha conta, tá lá em Colossenses 2:13, se eu não me engano, que ele veio, ele rasgou o escrito de dívida, porque ele pagou a conta. É igual o Maciel pagando os $1.000 que eu estava devendo a Jailson. Então, Jailson, não pode mais me cobrar, porque Maciel pagou. Então, se eu chegasse para ele, para o Nazareno, e dissesse assim, ô Nazareno, eu tenho o pecado, beleza, mas só que a culpa não é minha, a culpa foi do Adão. Se eu não tomasse a decisão de sendo do Adão ou não, a responsabilidade de dizer assim, não, mas eu quero me arrepender, eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Eu não tinha a outorga
de ser separado, dele pagar a minha dívida, de eu ter uma vida em Deus. Agora, por que a gente às vezes fica se justificando? Porque a gente quer estar certo. Gente, para que estar certo? Só vamos buscar fazer o que tem que ser feito. Se vai ser estar certo ou continuar errado perante as pessoas, é melhor que estar errado diante dos outros e fazer o que é certo. Mas não é querer estar certo. Lembra da condição de estar e de ser? Então é só fazer o que é certo. Mas por que eu quero estar certo? Porque eu não estou culpado, Vinícius. Eu não fiz o dano. Mas se arrependa. Larga isso. Deixa isso para lá. Se é você o agressor com você, se arrependa com você. Chega para você. Eu faço isso comigo, gente. Eu chego para mim, Vinícius, boto o Vinícius no canto da parede e vou para ele com tratamento de choque. Eu digo assim, e aí, cara, vai continuar fazendo isso? Aí, não, mas eu me arrependo. Beleza. Aí, agora que eu me arrependi, eu posso pegar e, então, beleza, vem para cá, vamos fazer diferente. Agora, cuidado para não virar aquele cínico, né, que se arrepende toda vez da mesma coisa. Isso aí já é meio que palhaçada até. Mas de coisas novas, cara, se dê crédito, libere isso para você. Isso é importante para que você continue com condição de fazer diferente no seu futuro. A gente vai ter umas aulinhas mais na frente sobre a questão do crédito pessoal. Não é crédito financeiro, é crédito consigo. Ela é muito boa também. Recomendo vocês participarem. E aí você se arrepende, transforma a ferida em cicatriz e toda cicatriz vira um troféu. Toda cicatriz é um troféu. E aí eu quero dizer a vocês o seguinte, eu tenho como dinâmica na minha vida ter uma sala dos troféus. Existe a sala do lixo e a sala dos troféus. A sala do lixo é aquele lugar onde eu tô na merda. Eu tô fedendo, eu tô fazendo tudo errado. Só que, como é que eu saio desse lugar? Eu me lembro da sala dos troféus. Aí eu vou lustrar os troféus, aonde que eu pensava que não ia dar certo. E deu. Aquelas vitórias que a gente teve, que a gente não contemplava que era possível ter. Aí a gente vai pegar e lembrar daquele troféu. E isso aqui é poderoso, gente. Vai lembrar do troféu e vai ter aquele momento que você diz assim, caramba, isso aqui não tinha condições de eu vencer. Vai lembrando aí de uma coisa que vocês não poderiam ter vencido e vocês venceram. Isso aí é um troféu. Você guarda isso bem guardadinho na sala dos troféus. Por quê? Você precisa desse troféu amanhã. Quando tudo estiver ruim, você vai voltar na sala dos troféus e vai pegar e ilustrar o troféu. Não é para mostrar para ninguém, é para você dizer para você, infrator, agressor de você mesmo, olha só, você sabe fazer certo. Você conseguiu vencer isso aqui. Às vezes a gente não faz isso sozinho. Às vezes é com Deus mesmo. Tá? Mas muitas vezes até é sozinho. Aí você pega e diz assim, esse troféuzão aqui me fez lembrar como que eu venci isso. E agora, o problema que eu tô agora, eu vou lembrar de como que eu fiz, vai me ajudar a vencer esse outro agora. Aí eu consigo sair da sala do lixo e ir para a sala dos troféus. Vocês entenderam essa metáfora que eu tô falando aqui, essa alegoria? Exatamente. Pegar o troféu e servir de inspiração para continuar. Boa, perfeito. Perfeito. Para vencer esse objetivo. Isso aí. Turma, caminhando por fim, quero abrir para perguntas e perguntar a vocês qual é o troféu que vocês lembraram quando eu falei do troféu. Lembra de um troféu que eu queria? Lembra aí de um? Fala um troféu de vocês aí. Que vocês olharam e diziam assim, Vinícius, esse aqui foi tão impossível, cara, mas tá aqui na minha mão. Foi difícil, mas eu trouxe. O prêmio tá comigo. Porque o troféu é a cicatriz. E a cicatriz é a dor vencida. Fala pra mim aí. Quem é que lembra de um primeiro aí? Fala um de cada vez, gente. Senão a gente não consegue. Fala, Liana.
Qual foi o troféu que você lembrou, que você conseguiu? Abre a câmera, Helena. É verdade, eu nem coloquei aqui a câmera, né? Tava pronto. Gente, boa noite. O meu Prazer, viu, troféu. conhecê-la. O prazer é meu. O meu troféu foi quando meu esposo me deixou. Eu era casada há 15 anos com essa pessoa, e quando ele me deixou, eu achei que eu ia morrer. Mas hoje eu confio a você o seguinte, que depois que eu chorei a minha dor, passei a mazela, lambi a ferida, hoje eu consigo olhar para ele com um olhar de paz e Olha isso. deixei-o ir em paz. Hoje Perfeito isso. ele não é meu amigo porque ele não quis, mas eu não tenho Mas nada, você então isso para venceu mim, esse problema, né? isso me Isso é traz maravilhoso. paz, isso me traz paz. Isso para mim, todas as vezes que eu estou um pouco triste, eu lembro disso, eu disse, nossa, Deus é tão bom, eu consegui passar por isso. Isso é bom. Total. Total. Olha aí, gente. Entendeu como que isso é valioso? Fala para mim aí, Marcel, diz o teu. Sim, o meu, um exemplo, também foi no meu troféu, eu vejo assim que foi tipo assim, na hora que eu entrei na igreja, né? Pela primeira vez a libertação, no caso. Para mim, isso foi um grande troféu para mim. Olha aí, que maravilha, cara. Maravilhoso isso. Vocês estão pegando onde que eu quero. Lembra que eu falei, gente, assista. É até um pedido que eu faço a vocês. Assista a aula da semana passada. Sabe por quê? Porque é do poder da decisão. Veja o que é que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou usando agora a parte emocional. Não estou usando a parte racional. Eu estou lembrando de coisas boas que a gente viveu, venceu. Por quê? Para trazer tração. O que é a emoção? Eu falei que a emoção é como uma dança, né? Da outra vez, que é a dama. Mas a emoção também pode ser considerada como um tempero. Imagina uma comida sem tempero. Então, a emoção é o tempero também. Então, a gente está botando tempero aqui em toda a aula. Estou explicando isso para vocês entenderem a base. Eu não precisava explicar isso, mas eu quero que vocês entendam para vocês não ficarem dependentes de mim. Eu quero que vocês entendam e digam assim, cara, é isso, cara. Entenda o princípio das coisas. Porque eu não sei se a gente vai ter, quanto tempo a gente vai ter para a gente estar junto mais. Mas a gente precisa ser muito intencional em tudo que a gente faz. E eu sou muito intencional. Eu sei o que eu quero, eu tenho clareza do que eu quero. Então, assim, por que eu estou falando agora da emoção? Puxando, fazendo vocês lembrar de coisa. Porque quem estava vivendo, assistindo aquela dor que você venceu, só tem a ideia do quanto que você sempre sofreu. Mas só você sabe o quanto que foi a dor que você viveu. E quando você acha esse troféu e tem o hábito de acumular esses troféus de agora em diante, sala dos troféus, bota isso na cabeça e diz assim, cara, meu troféu é a minha cicatriz mostra o quanto que eu venci, o que eu venci. Isso aqui vai fazer uma diferença absurda na vida de vocês. Fechou? Alguém quer falar o troféu aí, pra gente caminhar por fim aqui? Fala, João. Fala o teu. O meu troféu foi como a nossa amiga falou, eu também tinha um relacionamento, saí de um relacionamento de 24 anos, João, pensei que não ia segura aí. superar, não ia chegar fora, e graças a Deus já volta um estou há pouquinho, 3 porque anos. cortou tua conexão. Ah, tá. Tá ouvindo agora direitinho? João? Opa, tá ouvindo Tô agora ouvindo. direitinho? Isso. Pronto, assim, eu também compartilho um troféu. Eu tive um relacionamento durante 24 anos e terminou, né? E eu passei muito mal bocados, mas graças a Deus hoje estou super bem, já passou 3 anos, então a coisa aconteceu da melhor maneira possível depois, né? E eu consegui superar, isso foi fantástico, né? E é maravilhoso, isso. cara. Isso é libertador, na verdade, né?
Certeza, certeza, muito. Isso. E outra, só você sabe o quanto que isso é importante. Ah, Talvez, certeza. talvez aquelas pessoas que viveram mesmo da mesma condição vai ter uma noção ainda, mas a rigor, só você sabe a sua medida. Jailson, quer falar? Eu vendo você falando aí e assim, troféu a gente tem vários, né, ao longo das nossas vidas, né? Perfeito. Cada um com sua importância e dependendo do seu momento, né? O meu recente agora foi fechar uma empresa que eu tinha. Aí o cara diz que doido, né? O cara tá tendo um troféu porque fechou uma empresa. Sim, é bom Não, também. Eu sei o que é não, isso. eu estou no mercado já há 30 e poucos anos, mais de 30 anos, e os últimos 10 anos eu estava com uma empresa minha e de outro sócio. Comecei há 10 anos atrás, e uma empresa que a gente começou lá do zero e formou uma empresa de médio porte. Mas nos últimos, desses 10 anos para cá, desde quando eu comecei essa empresa, a gente vinha crescendo, vinha formando a empresa, mas que eu vinha pagando um preço tão alto no mundo, em termos do grau de responsabilidade, de complexidade, que em 2022, no final de 2022, agora para 2023, eu decidi fechar. Então, era uma empresa que me dava uma condição de vida boa, né, que pagava minhas contas, mas que estava me Imagina o quão consumindo. difícil foi a tomada de decisão para isso. Rapaz, eu acho que eu já tomei muitas decisões difíceis na minha vida, mas essa foi a pior. Porque ela não traz só ela não traz só uma dificuldade para você, ela traz no âmbito geral, no âmbito de sociedade, no âmbito de amizade, né? Porque hoje eu vejo o quanto de amigo que eu tinha. Eu não tinha nenhum. Então, eu moro numa cidade do interior, né? O interior é pior para essas coisas, onde a gente tem uma prosperidade, cresce, forma um negócio, e um negócio Verdade. gera uma proporção, eu crio uma confiança e a gente toma uma decisão dessa. Então, você tem penalidade por vários ângulos. Primeiro que vem a penalidade da remuneração, né? Porque você tem que mudar totalmente de vida. Na verdade, olha só como é que é doido. Esse exemplo do Jailson, eu já consigo contemplar o seguinte, sabe o que, Jailson? Primeiro, o que você vai sofrer pela sua escolha, né? Do que você vai abrir mão. E segundo, aquilo que vão te cobrar por você ter tomado essa decisão. Isso, desse jeitinho. Que é tipo assim, por que você está fazendo isso, né? E você não está pensando em mim, não tá pensando nas pessoas, alguma coisa dessa natureza. É muito complexo. Mas o fato é que você olha e diz assim, cara, eu consegui, trouxe esse troféu para a minha vida. Hoje eu vai fazendo 1 ano e meio que eu fiz isso, né? E hoje já faz um tempo, né, que eu tô tão bem espiritualmente que eu tô fica leve, né, cara? Tô leve. Fica leve. Aí você tá com condição financeira precária, você não tem mais um negócio, você não tem mais aquele prestígio social que você tinha, mas de que adianta você ter tudo isso se você não ter paz consigo mesmo? Né? Você não dorme direito de noite, você não tá bem em um canto, você compra um carro novo para andar. Ou seja, você não era dono do negócio, o negócio era dono da sua vida. A complexidade era dono, suga você demais. Então não vale a pena. Então, eu decidi que eu não queria isso para minha vida. Então eu decidi, foi uma decisão muito dolorosa, mas tomei e não me arrependi até hoje. Eu tomei como um troféu, feito você está dizendo aí. Que bom, cara, que bom, maravilhoso. É isso aí. Ulisses, quer falar o seu? Estou aqui recomeçando. Dá para ouvir? Boa noite. Dá sim. Boa noite, cara. Eu acredito, vou falar assim no geral, acho que vai valer para todos aí. Que de cada um pouco, todos têm, assim, vamos dizer assim, que um pouco de semelhança naquilo que cada um viveu. A primeira pessoa aí falou na questão do relacionamento. Quem não já teve um relacionamento que não deu certo? Aí
o senhor acabou de falar aí na questão do fechamento da empresa dele com um amigo, mas de toda forma era um relacionamento que tinha de Sim. amizade e de confiança. Aí nisso tudo, vem uma coisa que me ajudou muito nesses anos, é a questão do perdão. Perfeito. Aí vamos lá, o que é o perdão, né? O que é o perdão? Muita gente, assim, para a pessoa que é perdoado, quando faz algo de errado, ele acha que o perdão é quando você perdoa ele, é que ele vai ter os mesmos privilégios de sempre. Não é assim. Quando eu perdoo, eu perdoo. Deus pede para a gente perdoar todos, ou senão a gente não recebe o perdão dele. Mas para que eu perdoe, a pessoa lá vai ter que entender que perdão é uma coisa. Me fez um mal, mas eu não tenho que estar com ela sempre. Entendeu? Eu perdoei, ele vai viver a vida dele. Perdoar não quer dizer que vai continuar comigo, não. É como Jailson, né? Jailson fez a escolha dele de fechar aí o negócio, de cortar os laços com um amigo. Ele perdoou, ele fez o melhor para ele. Não adianta nada, Jailson. A pessoa tá fazendo algo que não tá te fazendo bem. A gente tem que ter, primeiramente, paz de espírito, né? Se a gente não tiver isso, cara, a gente não consegue, não. Não vale a pena. Não vale a pena, a gente não consegue ir para frente de jeito nenhum. E o perdão é a melhor coisa, independente do que aconteça, você perdoa. Se o cara não aceitou o perdão, quem não aceitou o perdão é o problema deles. O importante é a gente estar em paz com a gente e com Deus. Isso. Total. Estela, quer falar? Sim. Eu passei por um período bem difícil, até janeiro agora, foi 1 ano e meio de problema com a minha saúde, mas que graças a Deus, né, eu superei tudo isso. Ainda é um pouco recente, né, mas eu dei a volta por cima e tô bem agora, graças a Deus. Graças a Deus. É um novo tempo, né, Estela, na sua vida? É um novo tempo, verdade. Isso. Mas eu tenho uma outra dor agora, que é bem recente, que eu também terminei meu relacionamento faz 1 mês. Então, é uma dor ainda que eu tô convivendo com ela, né? Convivendo com ela. Mas é isso. Pega todo esse bojo aqui para poder você pensar melhor e trazer mais clareza para decidir. E é o que eu penso. Se eu superei, né, em relação à minha saúde, eu também supero isso, né? Mas é claro, é como todo mundo fala. A gente tem o nosso tempo de chorar, nosso tempo da dor, né? Eu respeito isso e eu acredito que assim, com essas aulas que a gente está tendo agora, isso já ajuda bastante, né? Isso, com certeza. Perfeito. Jailson, pode ir, cara. Se você tiver, não deu o teu horário aí. Eu vou pedir para vocês o que eu pedi da outra vez, que vocês pudessem dizer em uma palavra ou uma frase o que representou essa aula para vocês, para a gente finalizar. Tu pode, Jailson, começa por você, já que você vai ter que sair agora. Fala para mim uma frase qual foi a sua experiência conosco? Maravilhosa, muito boa, muito boa. Uma frase que decifra esse momento aqui é experiência, coisa que a gente dividiu aqui, não tem explicação. Muito bom. Muito bom. Maravilha, cara. Obrigado. E aí, vamos nos conectando para poder a gente estar junto nessa jornada. Maciel, manda bala. O que eu posso dizer, um exemplo, que é gratidão, e um exemplo, e cada vez nós podemos mais, como eu quero dizer, se ajudar, né, um outro, né? Porque de qualquer forma que nós estamos todos unidos, todos juntos, para aprender mais, se conhecer mais e ser pessoas melhores. O que eu posso dizer é isso. Maravilha, cara. Ronaldo, fala para nós aí o que você achou. Acho que o Ronaldo tá ruim no microfone, né? Da outra vez ele não conseguiu falar. Fala. Eliana, o que representou essa... Ah, não, o Ronaldo tá conseguindo aí. Então, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Muito bem. Eu, a primeira vez que estou participando disso, né, hoje, né, não assisti a aula passada,
e não sei qual é o tema do assunto. Mas é um prazer imenso de estar participando dessa entrevista, dessas conversas, né? Muito bom. E não vou falar muito, que eu não sei qual é o tema, mas parabéns para mim, parabéns. Estou vendo aqui, acompanhando, parabéns. Tá? Perfeito, Essa cara. é a minha palavra. Acompanha lá no grupo, vai ter a aula gravada das últimas e essa também, que aí você consegue se inteirar. Beleza? Ok, beleza. Forte abraço, Ronaldo. Fala Falou. para mim, Eliana, o que representou para você esse momento nosso aqui? Cumplicidade, aconchego, eu me senti acolhedora, né? Isso tudo foi para mim, essa aula. Maravilha, muito bom, muito bom. E você, João? Gratidão por você nos orientar e nos direcionar e fazer com que nós nos vemos de formas como a gente não tinha essa visão. E a partir de agora a gente vai começar a ter essa visão, né? Vai começar a diferenciar as coisas, vai começar a pensar, a dosar, saber quem é o autor, enfim. De uma maneira geral é isso, é gratidão por você orientar a gente mesmo. Top, cara. Maravilhoso. Muito obrigado. Conta conosco. A gente tá aqui para isso. Estela, manda bala. Gratidão, em primeiro lugar, né, por ter você aí para estar nos auxiliando. E conhecimento, né? Você está trazendo uma leva de conhecimento para nós, para nos ajudar mesmo, né? A nós saber a resolver os nossos problemas, porque muitas vezes a gente não sabe, né? Muitas vezes é como você diz, a gente fica Sim. ali se machucando, né? Se permitindo viver aquilo, né? É porque a gente fica entorpecido, né, de tanta coisa, de Exatamente. tanto problema. Mas é isso, cara. Vai lá, Ulisses. Manda bala aí. É gratidão, cumplicidade, é tudo de bom, porque é um conjunto, né? É como a gente estava conversando hoje à tarde, né, Vinícius? O outro tá falando que, às vezes, até falar assim para aqui o pessoal escuta também, às vezes a gente tem uma visão única, assim, né? Que se a gente. É igual. Agora eu vou usar um termo aqui no Nordeste, aqueles boi de carroça, que tem aquele negócio que Sim, é que a gente tem só as consegue ampolhas, assim, enxergar né, que para um você não lado, olha né? pro lado. E assim, a gente conversando assim com o Vinícius e compartilhando com os demais, a gente vê que tem vertentes, né, diversas, né? Tem muitos assuntos, tem muitas coisas que a gente estava fechado, não queria enxergar. E quando se coloca assim o assunto para todos, a gente vai enxergando as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios medos, ansiedades, né? Aquilo que não nos permite ir adiante. No mais... E isso aqui você falou muito, muito bom isso, Ulisses, pelo seguinte, a gente vai se deparando com isso, mas o fato de você saber que você não está mais sozinho, isso dá segurança, porque você vai se deparando com isso, mas vai se entendendo como que você vai lidando com isso. Isso. A gente vai aprimorando, né? Aprimorando as nossas expectativas. Isso. Muito, muito bom. Gratidão mesmo, Vinícius, por tudo. Maravilha, cara. Não deu para... Não é desculpa esfarrapado, não deu para estar no início, porque na hora que eu entrar, chegou aqui uma cliente. Imagina. Chegou uma cliente cara, aqui, fique então em paz. A gente não pode deixar na mão, tem que... E eu aqui no coração, acaba logo. Ela aí pra ir pra logo. Fique em paz, tá tudo certo. É por isso que a gente tá gravando, porque tem muita gente que não tá conseguindo participar. Exatamente. Mas como que é diferente participar ao vivo, é totalmente diferente do que assistir também. Com certeza. Então, assim, eu estimulo vocês, não pode, mas se pode, participa, porque eu quero ter essa interação, quero poder olhar no olho de vocês, falar com vocês. Edson, fala aí, Edson, o que você achou? Qual o teu troféu? O que representou essa aula? Gente, Edson é meu sócio, tá? Edson faz parte do resgate e Edson está aqui para servir vocês também. Então, o que é meu troféu hoje? É poder estar aqui, né, ajudando outras pessoas, a estar caminhando junto com a gente e também ter chegado onde eu cheguei hoje, né? Ter saído do interior, de onde eu morava, e hoje estamos... A roça venceu, né? Literalmente. A roça venceu.
E hoje eu moro em Alphaville, São Paulo. Então, eu creio que a minha história pode ajudar outras pessoas também. Então, Total. vocês podem contar comigo, né? O que precisar, eu estou lá no grupo. Quem manda mensagem sempre sou eu. Então, se precisar de alguma coisa, vocês já têm meu contato lá. Então, Na hora. fiquem à vontade. Perfeito. E meu troféu é esse, né? É poder mostrar para outras pessoas que todo mundo pode, né? Eu achava que não, eu nunca vou chegar lá onde o pessoal tá. Hoje eu tô aqui onde tem vários players do mercado aí e fazendo acontecer, né? Sempre fazendo o que está fazendo, transbordando para outras pessoas, sem estar cobrando de vocês nenhum centavo disso. Então, é só o tempo de Até vocês. pagando, na verdade, né? Porque Hã? todos vocês que estão aqui, a gente pagou para vocês estarem aqui, se vocês não sabem, sabia? Edson é que Justamente. faz essa aí, Edson é que faz essa parte de gestão aí, para achar vocês. Então, é literalmente procurar pessoas que querem ser ajudadas, que querem estar junto com a gente. E é o que o Vinícius falou, no grupo tem mais de 200 pessoas, e hoje chegou aqui a 13 pessoas, e o que essas pessoas estão fazendo hoje lá dentro daquele grupo? Vocês já fizeram essa pergunta? Que de 200 pessoas, somente 13 estiveram aqui querendo realmente a mudança? E por que eles chegaram? E por que eles chegaram até lá e não estão concluindo, né, a próxima etapa? Muitos podem estar trabalhando, tivemos algumas pessoas me chamando no privado, cara, eu estou na igreja, eu estou em algum lugar, ok, mas isso é a minoria, né? Se a pessoa chegou até aqui, ela tinha que estar procurando uma melhoria, ela está precisando, né? É verdade. E se ela está precisando, por que ela não vem? Qual que será o bloqueio que ela tem hoje para poder estar chegando até aqui? Né? É isso que a gente está tentando entender. E é isso aí. Ó, o Francisco apareceu aí. Estava escondido. Manda bala, Francisco. Fala aí para nós. O que é que representou? Você conseguiu participar do começo, não? Boa noite. Está escutando bem aí? Tô ouvindo. Boa noite para vocês aí. Um alô. Eu consegui pegar só uma partinha aí, quando você estava falando aí de como a gente tem condições, né, de estar ruim no casamento ou ruim no trabalho, né? Então, eu tô cogitado, escutando pelos ouvidos aqui e tentando dialogar com vocês aí. Top, né? cara. Para interagir bem aí junto com o vídeo. Eu até tenho um pouco de vergonha de aparecer, mas deu uma vontadinha aqui de pôr a carinha aí, né? Não, que é isso, cara. Fica à vontade. Você é um precioso, como qualquer um de nós aqui. Esse negócio de a gente ter vergonha, isso nos inibe de viver um novo. E você não precisa ter vergonha, nem você, nem ninguém, porque você é único. Ninguém nunca nem viu um Francisco igual como você é. Então, assim, você tem valor para nós, para esse time aqui, para esse grupo aqui, você tem valor. Então, se sinta acolhido, feito a Eliana falou. Eu me senti acolhido aqui. Agradeço. Viu? Você é bem-vindo. Assim, eu estou passando várias dificuldades, tanto financeira, um pouco de trabalho também no relacionamento. Tem 5 anos que eu separei. Então, tem bastante coisa para assimilar, né? Com certeza, cara. Fica junto. Coisa. Vamos junto e vai. Então, não é só estar junto. É absorver e pôr em prática. Eu passei as tarefas aqui. Toda aula tem um final, tem uma tarefa. Eu vou pedir a vocês, vou começar a cobrar. Não é cobrar, vocês não têm obrigação de me dar isso, mas eu vou começar a estimular que vocês apresentem as tarefas feitas e os resultados disso. Por quê? Para que a gente comece a perceber a transformação, ela começa numa mudança e num acúmulo de novos hábitos, de novas rotinas, de novas formas de fazer. Ninguém fica um obeso com um hambúrguer só. Sim. São vários hambúrgueres. Ninguém fica um alcoólatra só com um gole, mas é com um gole que evita você, que faz com que você deixe de ser um alcoólatra. Tanto que o AA tem assim, aquela ele diz assim, evite o primeiro gole, porque depois que você tomar o primeiro, acabou, o cara vai tomar a garrafa. Então, se as coisas pequenas conseguem desbancar coisas grandes, conseguem destruir a vida de uma pessoa, um problema, uma gota d'água no copo que destrói relacionamento, e um gole faz você tomar uma garrafa.
coisas pequenas também, assertivas, certas, corretas na sua vida, vai fazer você cada vez ficar mais... você vai ficar cada vez melhor, você vai ficar irreconhecível. Mas reconhecível, não quero ficar irreconhecível, quero continuar sendo reconhecível. Não, mas você não vai conseguir entender quem era você ontem, porque você está sendo transformado, está crescendo. Entendeu? Sim, sim. É porque o pessoal acha que, tipo, mudança, a gente tem que, o cara começar, a gente faz tudo de uma vez, mas é pequenos hábitos, né? Contínuo, Total, cara, diariamente. total. Fala, Francisco. Eu estou numa fase um período que não gosto de aparecer. Eu trabalho na construção civil, tinha uma pequena equipe, essa equipe destruiu, né? Resumindo aí rapidinho. E hoje eu trabalho na construção civil, eu e mais um só. Então, é medo de pegar uma obra nova, é medo de ser líder de novo. É uma confusão bem... Francisco, faz o seguinte, deixa eu pedir uma coisa a você. Lá no grupo tem um formulário. Deixa eu conhecer a sua história. Preencha lá seu formulário e eu vou te chamar. Eu vou te chamar numa conversa. Sim. Beleza? Aonde eu acho esse formulário? O Ulisses já participou de uma hoje. Poxa, ó. Ótimo, Reto. Deve mandar... Se não se arrepender, ó. Viu? A gente vai se conectar pra gente te ajudar nisso. Turma, hoje a gente tá acabando. Vou pedir a vocês. Edson, vai liberar o grupo hoje? Então fala aí, dá as instruções finais aí. É igual da última semana, né? Eu vou liberar o grupo para poder vocês poderem dar um pouquinho do que vocês passaram aqui hoje, né? Igual o Maciel, a Estela fez lá da última vez. É bem breve, tá? Só um resuminho, né? O que a aula foi para vocês. A gente deixa em aberto, porque às vezes vocês, né, dando o depoimento de vocês, impactam outras pessoas que estão lá dentro do grupo também. E através disso a gente vem trazendo esse movimento para mais pessoas. E nosso intuito é das 200 pessoas estarem aqui com a gente aqui e todo mundo sendo ajudado, né? Mas a gente comemora micro resultados. Né? Isso. Na primeira aula tinha o Ulisses, eu acho que mais 2 pessoas. Na outra aula tinha o Maciel, a Estela e mais um, se eu não me engano. Hoje já fomos 13 e devagar a gente vai chegando, né? E a gente, sempre quando termina aqui, a gente comemora esses micro resultados, é o que o Maciel falou. Então, devagar e sempre, e a gente chega lá. Isso. E, turma, saibam uma coisa, sintam-se amados por nós. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não está fazendo isso aqui de forma aleatória, não. Nós, enquanto equipe, a gente perguntou a Deus, quem são as pessoas, Pai, que você quer que a gente comunique com elas? E se vocês estão aqui, vocês foram os escolhidos. Então, assim, não é ser grato a Vinícius, ser grato a Edson, não. Agradeçam a Deus o que ele está fazendo por vocês. Porque, assim, tudo isso que a gente está vivendo aqui tem significado real na vida de vocês, isso aqui não tem nem como mensurar preço, não tem nem quanto tangibilizar isso. A gente tem programa pago? Tem programa pago. A gente vai dar a oportunidade de vocês. E outra, eu já falo aqui, tá gravando. Para vocês que estão no grupo participativos nas reuniões, vocês sempre terão condições melhores. Viu, Edson? A gente já deixa isso já registrado. As pessoas que têm cadeira cativa, elas estão mostrando a fome, a sede que elas têm. Então, a gente precisa corresponder de outra forma também. Quando chegar o momento, se vocês quiserem fazer algo pago, vocês terão exclusividades de forma de precificação diferente e formato diferente também. Beleza? Então, façam isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Edson, tira um print aí para... Eu toda vez esqueço de fazer esse negócio desse print aí. Eu já mandei até, inclusive. Já tirou, né?
Mas podem fazer aí. No grupo, vocês podem. Se vocês são de falar no áudio, faz um áudio. Se for melhor escrever, faz escrevendo. Se for um vídeo, faz um vídeo. Vocês estão livres. E lá no Instagram, tem lá vão lá no Instagram, passa no Instagram. No Instagram eu tô fazendo, a gente tá entregando muito conteúdo também bacana. E no YouTube, quando vocês tiverem acesso, já clica para se inscrever, porque clica no sininho também, para vocês receberem as notificações. Porque às vezes aparece um momento que eu tô assim, eu digo, cara, vou mandar uma mensagem aqui para vocês. Aí às vezes eu gravo ou no YouTube ou no TikTok também, mas Instagram. Tô fazendo live todo dia, assim, de repente. Então é bom que aí vocês recebem. Ontem mesmo a live, Estela estava conosco, a live foi maravilhosa ontem também com a Anne. Então, assim, beleza? A gente quer poder entregar mais. E se tiver quem entregar, maravilhoso. Tá bom, gente? Eu Beijo. queria fazer um desafio para vocês, então, já que no caso que vão ser micro resultados, principalmente para o Francisco aí, que tem um bloqueio de autoimagem. Ele vai mandar um vídeo lá para nós no grupo, falando que... Repete aí de novo. Tá dando atenção. É um desafio para você. E para todos também que Não, ele pediu para repetir. Ele não ouviu, não, que ele estava ouvindo outra coisa. Tá, joia. Eu vou repetir, mas vou incluir todos. Né? Todos que têm esse problema de autoimagem, de bloqueios, de querer aparecer num vídeo, cara, você tem que pensar o seguinte: todas as pessoas que estão ali, naquele grupo, ninguém te conhece, entende? No seu meio que você vive, alguém pode te criticar, pode falar mal de você, falar, virou um palestrinha, virou um blogueirinho. Perfeito, cara. Ressignifica isso, segue seu plano, seu propósito, que pelo jeito aí é de engenharia civil, né, na área civil. Cara, mostre seu trabalho no seu dia a dia no Instagram. Você falou que está passando um pouco de um perrengue financeiro. Cara, se você não abrir a boca, não mostrar nada que você faz, ninguém vai adivinhar, cara. Entende? Verdade. Então, esse desafio vai para vocês todos, né? Chegar num grupo agora e fazer um vídeo falando o que essa aula causou para vocês, o que impactou na vida de vocês hoje e como foi, né? Esse desafio aí. Top. E vocês fazendo, a gente vai comemorar esse micro resultado aí de todos. De cada um. Perfeito, cara. De cada um. Sabe como que isso é importante, gente? Lembra que eu falei que eu era tido como tímido? Imagina se eu não tivesse rompido isso em mim, lá atrás. Hoje a gente não estaria aqui. Exato. Sabe qual era o meu apelido? Estranho. Até os 12 anos de idade eu era chamado de estranho. Porque eu não me relacionava com gente. Então, assim, isso é real. Isso é vida real, cara. Então, vamos fazer isso. Eu adorei isso aqui. Edson sempre muito brilhante com as colocações dele. E se você achar que deve, faça isso. A gente está só te sugerindo, mas encorajando também. E a gente vai celebrar. E se for seu primeiro vídeo, você ainda diz assim, ó, isso aqui é meu primeiro vídeo. Mas eu me sinto encorajado de fazer isso. Por quê? Porque a gente tá aqui e vai entender isso. Beleza? E lá dentro do grupo, esse grupo é nosso. É pra gente, a gente não deixa aberto para não ficar esse negócio, bom dia, boa tarde, não sei o quê, mensagem não sei o quê, para não ficar mais um grupo. A gente quer só o grupo para dar informação a vocês e no final da aula a gente libera só esse pedacinho para a gente e trazer encorajamento para as outras pessoas. Fechou? Fechou. Fica aí. Beijão, gente. Vinícius, você faz um boot aí. Bora lá. Vamos fazer o seguinte. Hoje a gente vai fazer diferente. Vou só parar a gravação. Tá. Hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer uma declaração.